Meu amigo, um amigo meu vai me matar. Fiz um vídeo de meia hora com o campista vascaíno, a gente escalando o Vasco ideal, falamos pra caramba e não gravou o áudio dele. Então, pra tentar ser um pouco justo, campista, me desculpa, né? Desculpas publicamente aqui, tô com vergonha. Mas eu vou escalar o time que a gente escalou e vou dando aqui mais ou menos as justificativas que o campista deu. Então, bora para o vídeo. É o seguinte, deixa eu arrumar essa tela aqui. Aí, ó. É o seguinte, eu comecei, ele começou e a gente foi revezando, cada um fez uma posição. No gol, o campista escalou o Ivan, disse que é um goleiro completo, que um goleiro alto, um goleiro que o Vasco não tinha há muito tempo na questão da bola aérea, então que seria o titular no gol do Vascão. Na lateral direita foi a minha vez e eu fui de Puma Rodrigues pelo começo de temporada que vem fazendo, até pela falta de concorrência, né? E dissemos que o Paulinho é o provável substituto hoje, mesmo tendo o Gabriel Dias no elenco. Lado direito da zaga foi a vez do campista e ele surpreendeu. Aqui ele colocou simplesmente Anderson Conceição, mesmo sendo canhoto, fazendo o lado direito da zaga, porque ele não gosta do Robson Bambu e acha que Miranda, Ulisses, enfim, também não dá. Então, saindo aí um pouco, né, fora da curva aí o campista colocando o Anderson Conceição. Na minha vez, na zaga pelo lado esquerdo, eu fui de Léo, mesma história do Pumita, né, fazendo uma bom início de temporada, mostrando que é um zagueiro não só da destruição, da marcação, mas também da construção, do bom passe, da velocidade. Então, colocamos o Léo aqui no lado esquerdo da zaga. Na lateral esquerda fomos de, aliás, foi a vez dele, né? Lucas Piton. Segundo o campista, um bom começo dele, mas que o campista quer ver um pouco mais. Ainda está um pouco desconfiado do Lucas Piton e que as atuações no Campeonato Carioca não podem servir para a gente se iludir. Que é para aguardar vir aí os maiores testes para aí sim ver do que é capaz o nosso Lucas Piton. Na primeira volância foi a minha vez. Aqui eu sei que vocês vão me chamar de maluco porque eu fui de Marlon Gomes. É isso mesmo, o Marlin já fez essa posição na base, mas aqui a gente deixou claro que o Barbieri gosta um pouco de jogar com volantes lado a lado e não ter o primeiro volante e o volante que sai mais porque tem qualidade. Ele gosta de dois volantes com qualidade para ter ali uma dupla de volantes jogando lado a lado. Isso foi visto muitas vezes, inclusive no Red Bull Bragantino. Foi a vez do campista o camisa 8 e ele foi de Jair. Segundo o campista, a melhor contratação do Vasco junto com o Pedro Raul. Jair, um cara que ele é muito fã, enfim, gostou muito da passagem dele pelo Atlético Mineiro e é um cara que pode agregar muito na questão técnica para o Vasco. Um cara completo, o famoso box to box. Aliás, os dois são, né? O Marlon Gomes e o Jair, jogadores que sabem fazer a função defensiva, sabem marcar um jogador especificamente se for preciso, mas também tem qualidade para chegar lá na frente, para fazer os gols e para fazer as tabelas, enfim, servir os companheiros. Na meia de ligação foi a minha vez. Ah, só deixar claro uma coisa. Na zaga pela direita, o campista deixou claro que tem que contratar. Eu, na hora da primeira volância, deixei claro que tem que contratar. E novamente, na meia de ligação, que foi a minha vez, eu deixei claro que precisa de uma contratação. Mas hoje, entre Alex Teixeira e Nenê, os dois estando 100% fisicamente, eu vou de Alex Teixeira. Aqui também a gente combinou isso, tá? Que é como se todos estivessem à disposição 100% para jogar. A gente sabe que alguns jogadores estão abaixo, o caso do próprio Teixeira, mas eu tô imaginando aqui todo mundo 100%. Então eu iria com o Teixeira hoje, mas acho que a gente precisa de uma contratação. Do lado esquerdo do ataque foi a vez do campista e ele escolheu Lucas Figueiredo. Segundo o campista, falou inclusive que entre ele e o Alex Teixeira, jogando pela esquerda, ele é Figueiredo ainda. Figueiredo forte, Figueiredo rápido, um Figueiredo muito participativo, né, durante os jogos.
Então, ele gosta muito do Figueiredo atuando ali pelo lado esquerdo do ataque. Na ponta direita foi a minha vez e aí eu fui com ele, né? O nosso Luca Orechano. Eu falei que a gente tem que reconhecer a boa vontade do Peck para fazendo aí um bom início de temporada, uma boa partida na vitória do Vasco contra a Portuguesa, inclusive fazendo um golaço, mas que a nossa contratação mais cara, um jogador que eu tô colocando muita expectativa, é o Luca Orechano. Jogador que pode jogar de meia pela direita, pode jogar de ponta, gosta de cortar para dentro ali, fazendo uma diagonal e batendo pro gol, mas também leva algumas jogadas para a linha de fundo. Enfim, jogador que eu tô colocando muita fé, tô esperando muito dele. E o camisa 9 do campista foi o Pedro Raul, que não tem, né, segredo para ninguém, chegou para ser o nosso centroavante titular. Segundo o campista, uma das melhores contratações do Vasco ao lado do Jair. E o campista surpreendeu, foi no reserva, moleque. Quem é o reserva do Pedro Raul para você, campista? Esperando que ele falaria Ignaldo, ele manda um GB. Campista falando que é muito fã do GB, que acompanha o moleque na base, jogador que é alto, que é forte, tem uma boa presença diária e seria então reserva imediato do Pedro Raul. O campista foi além, disse que nas pontas ele utilizaria o Ryan, né? Não utilizaria o Gabriel Peck na reserva, utilizaria já o Ryan, que é um dos talentos do Vasco aí. Segundo o campista, inclusive, vai ser a maior venda da história do Vasco da Gama em termos financeiros, o jovem Ryan. E eu não acho que tá muito errado não, né? Acho que eu concordo bastante aí com as análises. Para finalizar, eu perguntei pro campista o seguinte: se fosse com esse time aqui, o que você acha que o Vasco conseguiria na Série A do Brasileirão? Esquece Carioca, esquece Copa do Brasil. Série A do Brasileiro. E o campista falou que ia ser sincero pra galera pegar leve com ele, mas que é no máximo um 13º, 12º lugar, que ele se surpreenderia muito se o Vasco terminasse em 10º. E aí ele enumerou várias equipes que estão na frente do Vasco em termos estruturais e em termos de elenco pronto. O próprio rival Flamengo, Fluminense, Corinthians, Internacional e Grêmio, Atlético Paranaense, foram algumas das equipes que o campista Palmeiras, que o campista enumerou, tendo vantagem sobre o Vasco. E eu concordo com ele, cara. Acho que esse time aqui ainda é fraco. Para ir para uma Série A é fraco, tá? Para o que a gente quer, uma primeira página de tabela, no mínimo, eu acho fraco. Principalmente a questão do zagueiro. Conceição para uma Série A, eu acho que é complicado. Para não ficar improvisando o Marlin ali, tem que chegar um primeiro volante de responsa, a não ser que o Barbieri opte por jogar com volantes lado a lado, um time bem ofensivo. E tem que chegar um meia de ligação. Isso para a gente ter um time titular. Aí para ter um elenco são outros 500. Para vocês verem que é paciência, é uma construção. Então não vamos aí, né, nos apavorar e já querer título e já querer vaga na Libertadores, que com esse time aqui eu acho difícil. Agora, chegou um bom zagueiro, um primeiro volante, um meia de ligação. Se eles tiverem o nível das contratações que foi Pedro Raul e Jair, por exemplo, aí eu já acho que muda de figura. Aí o campista concordou comigo, né? A gente foi mais ou menos no mesmo pensamento, de que aí dá para até buscar uma vaga na Libertadores. Mas depende da qualidade de reforços que vai trazer o senhor Paulo Brax. Meu amigo campista, mais uma vez, mil desculpas, tá? Tentei aqui consertar o áudio, tentei fazer o diabo a 4 aqui, não deu. Então, me desculpa, meu querido, mas vai dar certo ainda. A próxima eu vou fazer lá pelo StreamYard, que aí é tranquilo, é batata que não vai falhar. O campista também pediu pra galera, né, que quiser acompanhar as suas análises e tudo mais, pra seguir lá no Twitter e no Instagram, Campista Vascaíno. Você quer mais conteúdo de Vasco, tem um card passando lá no cantinho da tela, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal e a gente se vê a qualquer momento para mais informações. Até lá!